O que você precisa saber sobre as plantas para mandar bem no Enem e nos demais vestibulares? Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia, doutora em Botânica. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Em relação às características gerais das plantas, o que nós precisamos destacar? Primeiro, em relação ao número de células, tratam-se de seres multicelulares, pluricelulares, formados por várias células. Nós temos aqui seres eucarióticos, então a célula da planta é uma célula eucariótica, é uma célula complexa, bem elaborada, com núcleo, nucleolo e vários compartimentos membranosos delimitando essa célula. Dentre as principais estruturas das células, podemos destacar os cloroplastos e esse grande vacúolo central, além da parede celular de um polissacarídeo, a celulose. Além disso, nós temos aqui o cloroplasto, que vai garantir que a planta produza pigmentos de clorofila, que é o pigmento que vai garantir a absorção de luz para que a planta realize o processo de fotossíntese e neste processo consiga então sintetizar seu próprio alimento, a glicose. Portanto, em relação à nutrição, as plantas são classificadas como seres autotróficos, fotossintetizantes, são capazes de produzir seu próprio alimento. Uma outra característica que também é bastante interessante é que todas as plantas, independente de qual grupo pertença, elas possuem ciclo com alternância de gerações, é um ciclo haplodiplobionte, um ciclo metagênico. Aqui nós iremos colocar ou trabalhar os principais grupos das plantas, dos menos complexos até os mais complexos. Numa sequência evolutiva, nós temos as briófitas, representados aqui pelos musgos, pelas plantinhas hepáticas. Nós temos as pteridófitas, representadas pelas samambaias, samambaiaçus e pelas avencas. Nós temos as gimnospermas representadas pelos pinheiros e pelas cicas. E temos também as angiospermas, que são as plantas que se espalharam por todo o planeta por causa das duas novidades evolutivas, a presença de flor atrativa e de fruto. Então, numa sequência evolutiva, nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. O que eu preciso saber de briófitas? As briófitas estão representadas pelos musgos, pelas plantas hepáticas e pelos antóceros. Como principais características, nós precisamos destacar: são plantas de pequeno porte, e elas são plantas de pequeno porte por quê, Érica? Porque são plantas avasculares. Se elas são avasculares, elas não possuem vasos condutores de seiva, não possuem xilema, não possuem floema, portanto, o transporte de seiva e também o transporte de água acontece. Transporte de seiva de nutrientes acontece por difusão, célula a célula, de forma lenta, e a água transporta-se por osmose. Esse motivo faz com que as plantas tenham seu crescimento limitado. Uma outra característica interessante das briófitas é por serem plantas dependentes da água para reprodução. Aqui, o gameta masculino, chamado de anterozoide, ele vai precisar nadar até a aosfera. Tratam-se de plantas dependentes da água para a reprodução. Outra observação importante é que o vegetal verde que nós visualizamos aqui, nesses musgos, trata-se do gametófito. O gametófito no musgo tem fase duradoura. Todo gametófito ele serve para produzir gametas e ele vai ser sempre haploide. E aqui na parte superior do musgo, nós temos o esporófito. Essa cápsula, ela é diploide, é o esporófito, e todo esporófito serve para produzir esporos. Aqui, nós não temos raiz, caule e folha. A raiz é uma estrutura precursora chamada de rizoide, a folha vai ser filoide, o caule vai ser cauloide. Outra característica interessante é que por não terem órgãos de reprodução evidente, nós vamos chamar essas plantas de criptógamas.
Depois de briófitas, nós temos aqui as pteridófitas. Quem são as pteridófitas? Nós temos samambaias, samambaiaçus e temos também as avencas. Agora, já são plantas de grande porte porque são vasculares. O que quer dizer ser vascular? Quer dizer que tem xilema transportando a seiva bruta e o floema transportando seiva elaborada. Os vasos liberolenhosos, o xilema transporta água e sais minerais da raiz até o ápice foliar, enquanto o floema desce com a seiva elaborada. O vaso liberiano desce com a seiva elaborada das folhas até a raiz. Aqui nas pteridófitas, embora sejam plantas vasculares, ainda dependem da água para reprodução. Note que você encontra samambaias próximo ao córrego por esse motivo, próximo a ambientes úmidos por esse motivo. Morfologicamente, as samambaias já possuem raiz, caule e folha, inclusive nós temos aqui um caule do tipo rizoma, mas não produzem flores, nem frutos, nem sementes. Por não terem órgãos de reprodução evidente, nós também classificamos essas plantas como criptógamas. Aqui precisamos destacar que o vegetal verde com fase duradoura nós vamos chamar de esporófito, lembrando que todo esporófito é diploide e todo esporófito serve para produzir esporos. Na samambaia, no inferior dos folíolos, nós temos esses pontinhos escuros aqui chamados de soros. Dentro desses soros, nós temos estruturas diploides chamadas de esporângio que vão passar por um processo de meiose espórica para garantir a formação dos esporos. São estes esporos haploides que vão garantir o processo de germinação dessa samambaia e garantir a sua reprodução. Tratam-se de plantas dependentes da água para a reprodução. Outra coisa interessante aqui nas samambaias é a fase transitória, é o gametófito, e o gametófito é essa folhinha aqui em forma de coração, é o prótalo, ele é haploide, proveniente da germinação aqui dos esporos. Todo gametófito, lembre-se, serve para produzir gametas e todo gametófito vai ser haploide. Briófitas, pteridófitas. Terceiro grupo, nós temos as gimnospermas. Gimnospermas representadas pelos pinheiros e pelas cicas. Aqui nós temos uma planta de grande porte, portanto vascular, tem xilema e floema, tem vasos condutores de seiva, são traqueófitas, você pode chamá-las assim. Além disso, nós temos aqui uma grande novidade evolutiva. Nós temos a presença dos estróbilos, que são flores não atrativas que vão agora no seu interior desenvolver óvulo e a partir desse óvulo vai acontecer a formação de sementes contendo o embrião no seu interior. Estas sementes tratam-se de sementes nuas. O que são sementes nuas, Érica? São sementes desprovidas de frutos. Para haver fruto, é necessário que tenha ovário e essas plantas só possuem óvulos, portanto, ocorre a formação de sementes nuas. Outra observação interessante e novidade evolutiva são as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, por não dependerem mais da água para a reprodução, dependem agora do vento para fazer o transporte de grãos de pólen de uma planta a outra. Esse transporte de grãos de pólen de uma planta a outra nós vamos chamar de anemofilia. Anemofilia, transporte de grãos de pólen feito pelo vento. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e, por fim, nós temos as angiospermas, que são as plantas que possuem como novidade evolutiva a presença de flores atrativas e a presença de frutos atrativos. As flores atrativas garantem que essas plantas façam fecundação cruzada por meio da polinização. Aqui
É interessante ressaltarmos que a polinização cruzada, a fecundação cruzada, aumenta a variabilidade genética entre essas plantas, tornando-as melhores adaptadas ao meio, garantindo que essas plantas se espalhem aí por todas as partes do planeta, por todos os biomas, por todos os ecossistemas. É interessante pensarmos que a presença de frutos atrativos aqui também garantiu que essas plantas tivessem possibilidade de dispersão dessas sementes, para que essas sementes germinem distante aqui das matrizes, para que não haja competição entre essas plantas que acabaram de germinar com a estrutura mãe, com a planta mãe. Então veja que nós temos aqui, como resumo, 4 grupos principais de plantas. Numa escala evolutiva, nós temos então briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas e pteridófitas não possuem órgãos de reprodução evidente, portanto são chamadas de criptógamas, enquanto gimnospermas e angiospermas, por terem órgãos de reprodução evidente, nós vamos chamá-las de fanerógamas. Briófitas têm como principais representantes quem? Os musgos, hepáticas e antóceros. As pteridófitas têm como representante quem? As samambaias, samambaiaçus e avencas, e são plantas vasculares. Nós temos briófitas e pteridófitas, são plantas dependentes da água para reprodução. Briófita, pteridófita, depois nós temos gimnospermas, pinheiros, cicas, são plantas de grande porte, são as primeiras a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre e apresentam sementes nuas e independência da água para reprodução. E as angiospermas são as plantas que possuem como novidade evolutiva flores atrativas e frutos. Eu espero ter contribuído com vocês até aqui. Eu irei nas próximas aulas detalhar cada um desses grupos de plantas. Vou deixar aqui uma questão de vestibular da UFO, que apareceu em 2018, na segunda fase da UFO, a respeito das características gerais das plantas, para vocês virem que é bem fácil de resolver. Nessa primeira questão, ela trouxe o enunciado a respeito das samambaias, a respeito dos soros, e na letra A perguntou o quê? Perguntou: o esporófito, ele é haploide ou diploide? Todo esporófito, ele serve para produzir esporos e ele é sempre o quê? Diploide. Na letra B, note que perguntou que tipo de divisão celular sofrem os esporângios. Os esporângios passam por um processo de meiose espórica para que haja a formação dos esporos haploides. Aí na letra B ainda perguntou quais são as células formadas. As células formadas são os esporos haploides. E aqui na letra C, note que perguntou: as células formadas a partir da divisão dos esporângios se desenvolvem e originam o gametófito. E o gametófito, ele é haploide ou diploide? Lembrem-se, todo gametófito ele é haploide e serve para produzir gametas. Um abraço para vocês, vou ficando por aqui e nós teremos muito mais de botânica para Enem e para os demais vestibulares. Um abraço e até mais!